O mais difícil não é aceitar que aquilo acabou. O difícil é parar de imaginar como teria sido se aquela porta tivesse ficado aberta. A cabeça cria cenas, inventa conversas, tenta ressuscitar possibilidades que Deus já enterrou com misericórdia. Você olha para trás e sente saudade até do que te cansava, porque o conhecido parece seguro quando o novo ainda dá medo. Só que Deus não tira por capricho. Ele guarda, livra, reposiciona, corta laços que pareciam destino, mas carregavam desgaste. Talvez a resposta que você pediu tenha vindo em forma de afastamento e cuidado que você ainda compreenderá inteiro. A ferida de um plano desfeito costuma falar alto demais nos primeiros dias. Ela acusa, aperta, puxa lembranças para perto e faz parecer que tudo dependia daquela pessoa, daquele lugar, daquele plano, daquele sim que nunca veio. Por dentro, a gente tenta encontrar uma explicação que alivie a vergonha de ter acreditado tanto, esperado tanto, investido tanto. O peito fica procurando um culpado e quando não encontra começa a apontar para si mesmo. Talvez eu tenha insistido errado, talvez eu tenha falado demais. Talvez eu tenha esperado menos do que devia ou mais do que podia. A dor vira tribunal e a alma senta no banco dos réus sem perceber que Deus pode estar conduzindo tudo por um caminho mais seguro. O Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada. Essa promessa está em Salmos, capítulo 121, versículos 7 e 8. Ela alcança justamente esses encerramentos que a gente atravessa com o coração apertado, quando a saída parece derrota, mas carrega a mão de Deus impedindo um dano maior. A proteção divina nem sempre chega com sensação de alívio imediato. Muitas vezes chega como corte, silêncio, porta travada, distância, quebra de expectativa. A gente só entende depois que aquela ausência abriu espaço para respirar de novo. Provavelmente ainda existe uma parte de você tentando negociar com o passado. Uma parte que sabe que doía, mas sente falta. Uma parte que reconhece o desgaste, mas ainda procura sinais de que poderia ter sido diferente. Isso não faz de você alguém fraco. Faz de você alguém que amou, desejou, sonhou e colocou pedaços sinceros da própria vida ali. Só que sinceridade não transforma um caminho errado em direção certa. Apego não confirma propósito. Saudade não serve como prova de que Deus deveria devolver aquilo. A paz começa a voltar quando você para de tratar o livramento como castigo. Deus não está diminuindo a sua história por ter permitido esse fim. Ele está impedindo que você permaneça preso a uma versão da vida que pediria caro demais da sua alma. O que saiu levou embora uma ilusão, mas não levou o cuidado do Pai. O que fechou arrancou lágrimas, mas não fechou o céu sobre você. A perda que ainda dói pode ser exatamente o ponto em que Deus colocou o limite para preservar o que Ele ainda vai cumprir. Antes de seguir, te peço rapidinho para considerar se inscrever no canal e curtir o vídeo. É simples, mas muito importante para nós. Aquilo que parecia indispensável, talvez só estivesse ocupando um lugar grande demais dentro de você. Enquanto estava ali, sua mente chamava de chance, vínculo, resposta, futuro, mas o seu corpo já sentia o peso antes de você conseguir admitir. A paz ficava instável, a alegria vinha com medo de acabar, a esperança precisava ser alimentada com sinais pequenos demais, e mesmo assim você continuava tentando proteger algo que já exigia mais força do que deveria. Quando Deus permite que uma coisa saia, a primeira reação do coração costuma ser tentar agarrar os cacos, como se a vida inteira tivesse sido reduzida àquilo. Mas o Pai enxerga a estrutura por trás do brilho. Ele sabe quando uma porta aberta esconde desgaste, quando uma presença bonita por fora carrega confusão por dentro, quando uma promessa humana soa doce, mas não tem raiz para sustentar dias difíceis. Isaías diz:
Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Essa palavra coloca a alma no lugar certo, pois lembra que Deus vê além da emoção do instante e conduz com uma sabedoria que a nossa pressa não consegue alcançar. O que parecia atraso pode ser ajuste. O que parecia recusa pode ser cuidado. O que parecia fim pode ser Deus impedindo você de chamar de destino aquilo que só entregaria cansaço. Pensa com sinceridade, sem tentar defender o que já te feriu. Quanta paz você precisava sacrificar para manter aquilo de pé. Quantas vezes seu coração ficou procurando migalhas de segurança em atitudes pequenas, tentando convencer a si mesmo de que estava tudo bem? A gente se acostuma com ambientes que apertam a alma quando tem medo de ficar sem nada nas mãos. Só que Deus não está interessado em manter a aparência de vitória enquanto você se perde por dentro. Ele prefere frustrar uma expectativa do que permitir que você viva preso a uma versão pequena, ansiosa e sempre em alerta. A saída doeu, sim, e Deus não despreza essa dor. Só que dor não é prova de erro. Um livramento pode machucar no começo, principalmente quando arranca algo que já tinha criado raízes na imaginação. Ainda assim, a ausência começa a revelar verdades que a presença escondia. O silêncio mostra o que as palavras disfarçavam. A distância devolve discernimento. E quando a alma para de romantizar o que drenava suas forças, nasce uma clareza simples, quase quieta. Deus não tirou para deixar vazio, Ele removeu para abrir espaço ao que não vai pedir sua paz como pagamento. A saudade tem um jeito estranho de mexer na memória. Ela não entrega os fatos inteiros, entrega recortes. O coração lembra da conversa boa, do começo empolgado, da sensação de possibilidade, daquele pequeno detalhe que parecia confirmar tudo, mas deixa escondido o peso que vinha junto. A inquietação antes de dormir some da lembrança. A insegurança constante perde volume. A confusão que você sentia depois de certas atitudes parece menor do que era. Quando a dor da ausência aperta, a mente tenta transformar em lar aquilo que, no fundo, já estava virando prisão. E é justamente aí que muita gente se perde de novo. Não volta porque encontrou direção, volta porque a ferida ainda não aprendeu a ficar em paz sem aquilo. Saudade não é sinal verde de Deus. Saudade prova vínculo, costume, investimento emocional, apego, expectativa. Só isso. Um lugar pode ter marcado você e ainda assim não ser o lugar onde sua alma deve permanecer. Uma pessoa pode ter despertado sentimentos fortes e ainda assim não carregar maturidade para caminhar ao seu lado. Uma oportunidade pode ter parecido perfeita na superfície e ainda assim cobrar, lá na frente, uma parte da sua paz que Deus nunca pediu que você entregasse. O coração, quando está carente de explicação, tenta usar sentimento como bússola, mas sentimento sem discernimento empurra a vida para ciclos que já mostraram seu limite. A palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guardar o coração não significa virar pedra, nem tratar todo mundo com desconfiança. Significa entender que aquilo que entra e permanece por dentro começa a influenciar escolhas, reações, desejos e caminhos. Deus sabe que um coração entregue ao lugar errado acaba chamando desgaste de amor e dependência de lealdade. Talvez o seu maior desafio agora não seja esquecer, mas parar de embelezar o que te feriu. A lembrança pode ser doce em alguns pontos, mas verdade não se mede só pelos instantes bonitos. Antes de desejar tudo de volta, olha com honestidade para quem você estava se tornando enquanto insistia. Sua oração estava mais tranquila ou mais desesperada? Sua paz crescia
ou vivia pendurada na próxima resposta? Sua identidade estava firme em Deus ou dependia do comportamento de alguém, de um resultado, de uma porta específica? Essas perguntas não existem para te machucar. Elas servem como luz em um quarto que a emoção deixou bagunçado. Deus não te trouxe até aqui para você chamar de destino aquilo que te mantinha ansioso, diminuído e sempre tentando merecer permanência. O passado pode bater à porta com voz conhecida, mas nem toda voz familiar merece entrada. A vontade de voltar costuma ficar mais forte quando o futuro ainda parece sem desenho, e esse intervalo exige firmeza. Você não precisa correr de volta para o que era só porque ainda não sabe nomear o que vem. Deus continua conduzindo, mesmo quando a alma sente falta do que ele precisou remover. A liberdade começa quando você consegue sentir saudade sem obedecer a ela. O plano quebrado parece zombar da fé da gente. Você orou, esperou, tentou fazer certo, segurou a ansiedade em silêncio, colocou expectativa onde parecia haver resposta e ainda assim viu tudo escapar por um caminho que não combinava com suas orações. Essa é uma dor difícil de explicar, porque não nasce só da ausência daquilo que terminou. Nasce da confusão de ter buscado Deus e, mesmo assim, encarar uma porta fechada. A alma fica procurando coerência no que aconteceu, como se a presença de Deus fosse obrigada a manter de pé tudo aquilo que recebeu o nome de sonho. Só que um sonho sincero ainda pode estar apoiado em bases frágeis. Uma vontade bonita ainda pode conduzir para um lugar pequeno demais. Um plano desejado pode virar peso quando ocupa o centro que pertence ao Senhor. A palavra diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Esse versículo não humilha quem planeja. Ele devolve descanso a quem cansou de tentar controlar cada desfecho. Deus não trata sua expectativa com desprezo. Ele apenas não entrega o comando da sua história para uma emoção passageira. Talvez você tenha pedido confirmação e recebeu interrupção. Talvez tenha pedido clareza e recebeu distância. Talvez tenha pedido permanência e recebeu um fim que parecia duro demais para carregar. Ainda assim, a resposta de Deus continua sendo resposta, mesmo quando chega diferente da forma que você imaginava. A frustração nem sempre anuncia rejeição. Muitas vezes, ela impede que você entre inteiro em um caminho que depois exigiria pedaços seus para continuar existindo. Deus conhece a pressão escondida por trás de certos convites, o custo emocional por trás de certos vínculos, a solidão que poderia morar dentro de uma conquista aparentemente perfeita. A promessa maior não compete com sua dor, ela atravessa sua dor. Deus não precisa apagar o que você sente para continuar fiel ao que Ele está fazendo. A mão que fecha uma porta pode ser a mesma que sustenta você enquanto o coração aprende a soltar a maçaneta. E quando a vontade de insistir vier com força, lembra disso com carinho. O Senhor não está atrasando sua vida por crueldade, nem brincando com seus sentimentos. Ele está separando você de rotas que pareciam caminho, mas poderiam roubar sua paz antes da promessa amadurecer. O fim de um plano não é o fim do cuidado. Às vezes, é o cuidado aparecendo do jeito que a gente menos queria, mas mais precisava. A ferida aberta interpreta tudo com urgência. Ela olha para o que saiu e chama de vazio. Olha para o silêncio e chama de rejeição. Olha para o futuro e encontra apenas um espaço sem nome. Quando a dor ainda está quente, qualquer tentativa de enxergar propósito parece pequena diante do que foi arrancado. O coração quer uma explicação que faça parar de doer, uma resposta que organize a bagunça, um sinal claro de que nada foi em vão. Só que a cura raramente chega como uma frase pronta.
Ela vai chegando quando a alma para de correr atrás do que se fechou e começa a perceber que Deus sustentou até os dias em que tudo parecia desmoronar por dentro. O tempo, nas mãos de Deus, revela coisas que a emoção não conseguia aceitar. Aquilo que parecia perda começa a mostrar outro rosto quando você se distancia o suficiente para enxergar sem desespero. A pessoa que saiu já não parece tão essencial como parecia. A porta que fechou já não parece tão cruel como parecia. O plano interrompido começa a dispor detalhes que antes passavam despercebidos, como pequenas rachaduras numa parede recém-pintada. No começo, você só via a cor bonita. Depois, percebeu que a estrutura não sustentaria uma estação mais pesada. A palavra diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Essa passagem abraça a limitação da nossa visão e coloca descanso onde antes havia cobrança. Deus trabalha com tempos que a ansiedade não entende, e certas belezas só aparecem depois que a alma atravessa a primeira camada da dor. Talvez você ainda não consiga agradecer pelo que acabou, e tudo bem respirar com sinceridade diante de Deus. Gratidão forçada vira peso quando o coração ainda está tentando se recompor. O primeiro sinal de cura pode ser apenas parar de se acusar. Depois vem a força para não mandar a mensagem. Depois nasce uma paz discreta ao lembrar sem se despedaçar. Depois você percebe que já passou uma tarde inteira sem negociar mentalmente com o passado. A libertação vai se tornando real quando aquilo que dominava seus pensamentos perde autoridade sobre suas escolhas. Deus não está exigindo que você finja maturidade diante de uma história que deixou marcas. Ele está te ensinando a não chamar de destino o que precisava terminar. O livramento ganha nome quando a ferida deixa de gritar sozinha e a fé encontra espaço para falar com calma. Um dia, ao olhar para trás, você talvez perceba que a mão que parecia ter tirado algo de você estava impedindo sua alma de permanecer onde a paz seria cobrada em parcelas silenciosas. O que foi embora não levou a promessa. O que terminou não cancelou sua identidade. E o que doeu não venceu o cuidado de Deus. Seu coração pode chegar diante de Deus sem máscara. A saudade, a culpa, a vontade de entender, o medo de soltar de vez, tudo isso cabe nas mãos do Pai. Respira com calma, entrega esse nome, essa lembrança, essa porta fechada e permite que a oração alcance o lugar onde sua força já cansou. Pai amado, eu me coloco na tua presença com aquilo que ainda pesa dentro de mim. O Senhor conhece a parte da minha história que eu tento explicar para os outros, mas também conhece a parte que eu nem consigo colocar em palavras sem sentir o peito apertar. O Senhor viu quando eu criei expectativa, quando eu acreditei, quando eu entreguei afeto, tempo, esperança, planos, e depois precisei lidar com o silêncio de algo que não continuou. Diante de ti, eu paro de fingir que foi simples. Eu reconheço que doeu, que mexeu comigo, que deixou perguntas espalhadas, que abriu espaços dentro da minha alma que eu ainda estou tentando atravessar. A tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos capítulo 34, versículo 18. Essa promessa me lembra que a minha dor não me afasta de ti. Ela pode se tornar justamente o lugar onde eu descubro tua presença com mais verdade. Pai, fica perto de mim nessa parte sensível, onde a saudade ainda tenta convencer meu coração a voltar para o que o Senhor já removeu. Cura em mim a interpretação errada da perda. Onde eu chamei de rejeição, mostra cuidado. Onde eu vi abandono, revela proteção. Onde eu enxerguei atraso, planta confiança.
Eu não quero viver preso a uma versão da história que só me acusa e me puxa para trás. O Senhor sabe como a mente insiste em revisitar cenas, imaginar respostas, reconstruir conversas, procurar sinais em detalhes pequenos. Acalma esse movimento por dentro. Coloca ordem nos meus pensamentos sem arrancar a minha sensibilidade. Eu não quero endurecer, Pai. Só quero amadurecer. Ensina meu coração a soltar sem raiva, a lembrar sem se ferir de novo, a aceitar sem perder a ternura. Aquilo que saiu da minha vida não pode continuar governando minha paz. Aquilo que terminou não pode ocupar o centro das minhas orações, como se o meu futuro dependesse daquela porta. Eu entrego o que acabou, entrego o que eu queria que tivesse sido diferente, entrego as respostas que nunca chegaram, entrego a vontade de controlar o significado de tudo. O Senhor continua sendo bom, mesmo quando eu ainda estou aprendendo a entender o teu cuidado. Pai, fortalece minha identidade em ti. Que eu não me veja como alguém deixado para trás, mas como filho guardado, alma amada, vida conduzida por mãos fiéis. Retira de mim a necessidade de provar valor para quem não soube permanecer, para ambientes que não tinham paz, para oportunidades que pediam demais da minha alegria. Devolve minha dignidade nos lugares onde a decepção me fez duvidar de mim. Que eu pare de negociar com lembranças que me enfraquecem e comece a caminhar com a serenidade de quem confia no teu governo. Eu aceito, pela fé, que o Senhor sabe fechar caminhos sem destruir promessas. Eu aceito que um fim pode carregar livramento. Eu aceito que aquilo que não permaneceu não tem autoridade para definir quem eu sou. Guia meus próximos passos com mansidão e firmeza. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para não correr atrás do que perdeu a paz. Que o meu coração descanse, que minha mente respire, que minha alma volte a sentir esperança sem medo. Em nome de Jesus, eu entrego essa perda nas tuas mãos e recebo o teu cuidado sobre mim. Amém. A vida não acabou no ponto em que algo terminou. A dor pode ter marcado uma estação, mas não recebeu autoridade para escrever o restante da sua história. Deus continua presente no trecho em que você ainda não entende tudo, e a sua alma não precisa correr para encontrar sentido antes de encontrar descanso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Essa palavra sustenta quem ainda está aprendendo a levantar depois de uma perda que parecia definitiva. Cada manhã carrega cuidado novo para um coração que ontem chorou cansado. O que foi embora não levou sua promessa. O que fechou não venceu o amor de Deus. A recompensa virá do jeito certo, no tempo certo, com paz. Se essa palavra falou com você, deixa no comentários: Deus me restituirá em dobro. Que essa frase seja uma declaração firme sobre aquilo que ainda tenta prender seu coração ao que Deus já retirou com cuidado. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Um apoio para sua caminhada com Deus nos dias bons e principalmente nos dias de silêncio. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre de considerar se inscrever no canal e deixar o like para continuar recebendo palavras de oração, direção e fortalecimento quando a alma precisar lembrar que não está sozinha. A palavra diz: depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou vocês à sua eterna glória, Ele mesmo os aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O sofrimento não governa o fim da sua história. Deus firma seus pés, restaura sua visão
e conduz você para além da perda. A recompensa virá, porque o Pai continua soberano. Fique com Deus e até a próxima.